Irmãs, olha só que forte isso. Sabe quando que nós vamos vencer? Quando nossa igreja, nosso ministério e o nosso lar caminharem juntos. Quando nós não trabalharmos muito em um e negligenciarmos o outro. Quando nós não nos cobrarmos que um tem que ser perfeito, maravilhosamente bom, perfeito para que os outros vejam, e em casa pode ser de qualquer jeito. Quando nós entendemos que o nosso servir, o nosso limpar a casa, o nosso fazer almoço, o nosso estar em casa, também é um serviço, também é um ministério, também é ali que nós vamos frutificar, como diz Salmo 128. Então eu termino aqui para nós, eu coloquei para nós assim, ó: benditas sejam as mães, benditas sejam as mulheres que temem a Deus em seus lares, cuidando da sua família. Por quê? Porque quando a gente teme a Deus, irmãs, o cuidado da nossa casa é diferente. A gente sabe que a gente está fazendo, que a gente vai prestar conta para Deus. A gente sabe que a gente está fazendo para o Senhor. A gente sabe que aquele altar ali não tem reconhecimento nenhum, mas tem reconhecimento do céu, do Pai, irmãs. Benditas sejam as mulheres que estão cuidando das suas casas, com as suas forças estão lutando contra o inimigo. Benditas as mulheres que, assim como Débora, estão na linha de frente, irmãs, mulheres líderes, pastoras, mulheres que têm feito um grande trabalho em Deus e com Deus. Mas bendita também aquelas mulheres que estão cuidando da sua família, cumprindo a sua missão. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Nós começamos ali falando sobre Salmos 128, que diz para nós que essa mulher será como a árvore plantada, né, irmãs? Deixa eu abrir aqui. Salmos 128, né? 3, diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera. Eu quero trazer para vocês uma parábola de uma árvore. Eu gosto muito de trazer essas reflexões de nós como uma árvore, porque a Bíblia está recheada dessas analogias. Um passarinho, irmãs, ele pegou uma fruta ali e ele comeu as sementes. E ele voando, ele deixou cair algumas sementes. Só que essa árvore que ele deixou cair bem próximo à árvore que ele estava comendo fruto. E essa árvore caiu ali no meio de todas as árvores. Ela caiu ali e começou a crescer protegida. Mas esse mesmo passarinho andou um pouquinho mais e ele deixou cair outras sementes. E essas sementes caíram longe daquelas árvores, mas próxima, que dava para ver as árvores, mas ela caiu sozinha. Não havia árvores em volta dela. E aquelas duas árvores começaram a crescer. Uma árvore protegida. Quando vinha a tempestade, as árvores maiores a protegiam. Uma árvore ali, essa que estava plantada no meio das outras, ela não precisou buscar raízes. Por quê? Porque aquele solo era fértil. Por causa que aquelas árvores também faziam sombra para ela. Então ela não precisava de tanta água quanto se ela estivesse exposta ao sol. Porém, aquela árvore que estava lá sozinha, ela precisava de muita água. Ela não tinha sombra. Então ela precisava buscar, cavar, as raízes cresceram muito bem para dentro. Ela precisava de raízes profundas para pegar um pouquinho de água, para buscar nutrientes, porque não tinha naquele solo. Aquela árvore que estava sozinha, quando vinham as tempestades, batia, machucava, quase derrubava. E cada vez que vinha uma tempestade, ela sentia, nossa, eu preciso crescer mais. Eu preciso buscar profundidade, porque a próxima tempestade dessa vai me derrubar. Enquanto aquela árvore que estava protegida, ela não precisava buscar ir profundo. Por quê? Porque ela estava protegida das tempestades. Porém, houve um dia que chegou ali o lenhador e disse: eu preciso de toda essa madeira, eu vou arrancar todas essas árvores, eu vou cortar. Mas ele viu aquela árvore pequenininha e ele disse: essa eu vou deixar crescer, não tem lenha suficiente ainda. E foi tirada todas aquelas árvores que estavam em volta daquela árvore pequena. E na primeira tempestade, aquela árvore caiu. Na primeira tempestade, aquela árvore morreu. Enquanto aquela árvore, que olhava de longe,
que quando viu ali as árvores cortadas, viu aquela árvore tão bonita, tão viçosa, tão grande, tão verde, sem nenhum machucado, que talvez pensava assim, nossa, mas olha só, ela é tão verde, eu mal tenho as folhas. Nossa, ela não tem machucado ali, olha só, eu sou toda machucada, sou toda ferida. Nossa, as coisas parecem tão boas para ela e eu estou toda aqui, né, toda capenga, digamos assim. Quando veio aquela primeira tempestade, sem toda aquela proteção, aquela árvore estava caída. E aquela árvore estava de pé. Nós não, irmãs, eu e você, não seremos isentas das tempestades. Muitas vezes nós teremos sim essas proteções, pessoas que irão orar, que vão nos encorajar, nós teremos Déboras à nossa volta, que irão nos proteger, que irão nos impulsionar, que irão ali dizer, vamos, eu vou contigo, vamos para a guerra, tu faz, eu estou aqui. Mas muitas vezes, irmã, será nas tempestades sozinhas, sem ninguém, que nós iremos buscar profundidade em Deus. Muitas vezes são essas tribulações, tempestades, lutas, contendas, eu não sei, talvez esse campo de batalha dentro do seu lar, que está forjando, que está fazendo com que seus raízes cresçam, que está te fortalecendo e te transformando na mulher forte que você deve ser. Talvez você olhe para aquelas irmãs, nossa, elas não têm cicatrizes, elas não têm dores, elas não têm traumas, elas não passam por nada, elas não têm falta de dinheiro e eu estou aqui toda capenga. Não, minha amada, você está crescendo em profundidade. Você está sendo e se tornando a mulher que Deus te criou para ser. E é dessa forma que Deus vai te usar, é dessa forma que Deus quer te usar. É com essa resiliência, com essa força, com essa coragem, com essa ousadia, ali enfrentando os inimigos dentro do seu lar, que Deus vai te usar. Mas nós precisamos enxergar isso. Que o nosso campo de batalha também é a nossa casa. E cabe a nós vencermos, avançarmos. Cabe a nós ali sermos instrumentos de Deus, o tanto que nós somos da igreja, o tanto de bênção que nós somos com nossas amigas, o tanto, se não mais, nós devemos ser essa mulher em casa. Então não se compare, pare de olhar para aquelas árvores bonitas, talvez sem cicatrizes, talvez bem verdinhas, e você pensando, meu Deus, eu aqui desse jeito. Não, é desse jeito que Deus vai te usar. Deus está tirando talvez essas cercas de proteção para dizer, minha filha, está na hora de crescer, e é você e eu, e é você e eu, não é outra, é eu e você na intimidade, no secreto, no profundo. Amém, irmãs? Vamos orar? Nós estamos em construção. E essa parte da construção, irmãs, também é dentro da nossa casa. Os nossos lares estão em construção e precisam de mulheres sábias para edificar. Mas para nós sermos sábias e edificarmos nossa casa, nós precisamos de Deus. Sozinhas nós não vamos conseguir. Sem profundidade, sem a palavra de Deus, sem santificação, sem sua graça, sem sua misericórdia, sem estarmos com Ele, firmadas nele, nós não vamos conseguir.